Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Flávio Sampaio e Marica Gidali continuam imersos na história da dança no Brasil. E nós, pelas planícies marinhas, no cimo das dunas, o olhar extasiado da bela enseada de Paracuru, temos o privilégio de sermos testemunhas da belíssima história de Marica e de Décio Otero, no criar uma estética nacional, que inclui a realidade social, econômica e política do nosso país, que não abandona a criação cultural de um povo desafiador aos padrões antigos das separações de raça e etnias. Somos todas as raças, somos todas as religiões, todas as tradições. Inclusive somos os deuses das florestas, as entidades das montanhas, somos a ciência e a tecnologia com sua força avassaladora sobre o cotidiano, destruindo, inovando, recriando uma sociedade e uma cultura que parece repetir a sentença do filósofo: tudo que é sólido se desmancha no ar. O Décio gosta de trabalhar na ideia sem muito aparecer, diz Marica Gidali. A respeito dela mesma, nos diz: eu nunca me desliguei do palco. Se é para andar, eu ando. Se é para gritar, eu grito. Uma sentença que caberia na grande poesia da música popular brasileira. E com toda a síntese do seu viver artístico, na dialética entre ensaio e o espetáculo, o projeto e a ação, e ela diz: a vida é uma só. Aliás, é um ensaio geral, e você não pode jogar fora. Você se sentir útil é uma coisa maravilhosa. Nesta conversa entre Marica Gidali e Flávio Sampaio, vamos entendendo melhor que o balé estágio teve uma enorme capacidade sintética ao adotar este nome. O estágio pertence ao momento histórico abafado, onde o cotidiano não podia ser revelado, quando o torturado não podia denunciar os torturadores, a dor estava nas ruas e nos cubículos onde se morava, e ela não podia ser exposta ao debate público. Era o estágio de uma fase em que o resultado político sobre economia, realidade social e cultural não podia ser objeto nem do jornalismo, tampouco do historiador, tampouco do cinema, das artes plásticas e sequer das artes cênicas. O balé estágio, uma solução histórica do Brasil, se antecipa à síntese de um novo momento político que só aconteceria 10 ou mais anos depois, com a anistia dos perseguidos e o restabelecimento das eleições diretas e a livre manifestação dos brasileiros por seus sindicatos e depois partidos. Este casal icônico das artes brasileiras, Marica Gidali e Décio Otero, não iriam fazer balé como existia até aquele momento em que eles começaram a estagiar na bruta realidade social e cultural do Brasil. Tudo era em cima daquilo que a gente tinha de realidade nacional, diz Marica. O grupo inicial, que começa a prática do balé estágio, era formado por Marica Gidali, Décio Otero, Geralda, Lilian, Pedro Catiusco e Milton Carneiro. O estágio de algo diferente e conscientizador da realidade que nasce na época da ditadura, discutindo, refletindo, mostrando que resulta uma coisa social pela situação que os brasileiros estavam vivendo. Por isso mesmo, era um balé para falar daquilo que a gente gostava e alguma coisa que a gente não gostava.
E como punha tudo isso em cena, diz a Márica. Começaram as viagens de ônibus conhecendo o Brasil real, pelo interior, ao Xingu, na Barca da Cultura do Pascoal Carlos Magno, em todas as capitais. Só em Belém estiveram 20 vezes. À medida que as coisas vão acontecendo, as coreografias foram descendo, diz a Márica. É de se concluir, ela quer dizer que a interação com o público e o conhecimento do Brasil profundo despertam ideias e trabalhos, de modo que o estágio construiu mais de 80 coreografias. Iniciam trabalhando algumas coreografias europeias, mas logo são conduzidos pela própria reflexão dos dois sobre a realidade brasileira. Não é mero trabalho panfletário amarrado a palavras de ordens e chavões. O balé estágio tem uma história que parece ser aquela que traduz a sublevação da literatura, do teatro, da música popular brasileira. No teatro, bebe a emergência estética do teatro de arena e do oficina, absorvem a temática de algum modo da brasilidade do cinema novo. Pela primeira vez, um grupo de dança brasileiro ousa sair dos grandes maestros, como visto no balé do Quarto Centenário, como Vila Lobos, Francisco Mignone ou Camargo Guarnieri. O estágio ousa romper os salões patriarcais, tal como fez Naide Tefé, esposa do então presidente da República, general Hermes da Fonseca, tocando viola na companhia de Caturo da Paixão cearense, interpretando o corta-jaca da compositora rebelde Chiquinha Gonzaga. O estágio fez sucesso nacional com a música de Pixinguinha, Valdir Azevedo, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Babo, Ari Barroso, Lina Pesce, Cartola e muitos outros. Compositores criaram partituras originais para o balé estágio, tais como Milton Nascimento, que criou a Missa dos Quilombos, o Egberto Gismonti criou o Pantanal, o William Senna, o Homem do Madeiro, Ailton Escobar, Quebradas do Mundaréu, André Abujamra, criando Charmant, e Marcelo Petralha, Luminescência. Os grandes nomes da literatura nacional, como por exemplo a coreografia de Adorim, que veio do livro Grandes Sertões Veredas do Guimarães Rosas, portanto da leitura do Décio Otero, e assim fez a Márica Gidali imaginar o personagem de Adorim como um pássaro. De Adorim tem uma música de Vila Lobos, do Quinteto Violado e Voz dos Pássaros da Amazônia. De Adorim era formado como um trio, o Décio, a Márica e a Geralda. O par de D dos dois são dois pássaros em evolução. A Márica e o Flávio conversam sobre diversas obras do balé estágio, como, por exemplo, Dona Maria I, cujo papel é a potência de uma atriz em cena, uma atriz que dança porque era muito potente. Dentro da ditadura, Dona Maria era aquela que tinha o poder. Era a coisa opressora, o personagem era quem oprimia pela sua religiosidade. Quebradas do Mundaréu é uma adaptação em forma de dança da peça Navalha na Carne, do Plínio Marques, que estava proibido pela censura da ditadura. O personagem principal é uma trabalhadora usando macacão de fábrica, portanto representando a classe operária, cuja representação desta classe em artes era reprimida pela censura. A direção foi do Ademar, repôs em cena a primeira nudez artística no palco. A censura via ver e nunca conseguiu compreender a cena. O balé estágio dizia tudo o que estivesse atrapalhando e dizia tudo isso com a dança, e poderia dizer qualquer coisa com ela. Dança das Cabeças é um Brasil inspirado no Nordeste. O nordestino saía do seu lugar, vinha para São Paulo, virava pedreiro, enquanto aqui ele poderia ser outra coisa, mas não conseguia, pela barreira social e de classe. Guarumpi é de uma simplicidade total. Teve enorme repercussão pela representação que trouxe da questão indígena. Foi um trabalho primoroso de pesquisa dos rituais e da música e ritmos do alto e baixo Xingu. É um espetáculo tão intenso que a Cássia Navas o identifica como equivalente ao balé Sagração da Primavera da dança cênica do Brasil.
Diz a Márica Gidali. Não havia um discurso pronto, como objeto político de disputa com a realidade que incomodava. Quer dizer, a dança não estava preposta, ela nascia da situação objetiva, dizer aquilo que queria dizer numa época que era proibido, e até hoje faz a mesma coisa. Proibiu, mesmo que eu não possa dançar certas coisas, eu falo. Eu nunca deixo de falar. E o Flávio pergunta, você se acha rebelde? Ela responde, o Murilo Miranda me disse, você tem um valor muito estranho, você diz tudo o que pensa. E quase nós, os ouvintes desta conversa, entre Flávio e Márica, repetimos uma velha canção e diríamos, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Aí aconteceu o que aconteceu, que é uma loucura, são 53 anos. Há um encontro potente, vamos chamar isso de um encontro inevitável e potente, que o universo conspirou e que através desse encontro, Márica, ele dá a gente uma identidade na dança, porque é assim que eu vejo o balé estágio. Quem dá o Décio? Eu acho que o balé estágio, o balé estágio não, mas, de vocês, sem dúvida, mas... ele dá à dança brasileira uma identidade. Mas ele começou, mesmo a gente, desculpe. Não, vai. Mesmo a gente começou com balés ainda, não era mais balé clássico, já era contra negócio de titius e não sei o que, essas coisas todas. Mas politicamente ele ainda não era colocado. Ele era politicamente colocado porque a gente fazia dança que ninguém estava fazendo. Sim. E a gente estava apresentando. Vocês traziam uma coisa que era moderna na Europa. Era uma coisa nova. E alguma coisa daqui, era assim? Era uma coisa nova. A gente pendurou os titios no cenário e nós dançávamos de malha, entende? Então esse foi o primeiro passo revolucionário. Outra coisa é deixar a cortina aberta. Vamos deixar a cortina aberta para essas pessoas verem que bailarino é gente. A gente tem que fazer aula antes. Então a gente fazia aula. Isso era maravilhoso, assim. A gente fazia, quer dizer, várias coisas a gente foi acrescentando. Sim. Cada ano que passava, no começo do ano, a gente sentava, mesmo durante os trabalhos, o Ademar vinha e a gente discutia a situação momentânea do país. E a gente sempre escolhia alguma coisa que tinha a ver com aquele momento. Isso foi fantástico, a cabeça do Ademar foi empurrando para um lugar que a gente sozinha talvez não tivesse chegado. Aí começamos a viajar no Brasil a primeira vez. O estágio ele nasce em 1971. 71. Né? O outro programa nasceu em 70. Tá, vocês começam, eu tenho uma curiosidade, queria te perguntar isso. Balé Estágio era uma companhia pequena de câmara, né? Balé de câmara estágio. 9 pessoas. Então era um balé que, para a época, era um número muito reduzido de bailarinos. As companhias naquela época tinham 20, 30 pessoas. A palavra estágio, que quer dizer início, começo. Então, vocês começam esse empreendimento de uma forma muito humilde, no sentido de nós queremos de baixo, queremos vir de baixo. Nós não queremos chegar aqui dizendo isso. Não, aqui. A gente era assim. Não, olha, a palavra estágio nasceu na casa, acho interessante dizer isso. Nasceu na casa da mãe do Décio, minha sogra, na época, a gente já estava junto. A gente estava procurando no calendário, no dicionário, algum nome que pudesse bater com a nossa ideia. Aí achamos estágio, falei, o BAS. E tiramos dali e colocamos no balé. Virou balé de câmara estágio.
Uma das ideias do balé era não depender de governo, não depender de nada, a gente depender da gente mesmo. E como fazer isso? Sempre colocar o pé no chão, não gastar mais do que pode. E eu tinha minha escolinha da Sarandi que fabricava algum dinheiro, a gente usava. A minha mãe tinha o Balé do Centro, que era uma loja de... Uma loja de danças. Ela sustentou as malhas todas, ela sempre fez as malhas pra gente. Então, a parte de roupa estava resolvida e a parte de dança, financeira, como não tinha cachê, não tinha essas coisas, não tinha cachê, não tinha caixa para poder pagar um salário. A gente dançava, dividia aquilo que entrava, e se por acaso desse prejuízo, por acaso não dava prejuízo mesmo, a escolinha sustentava. É como a gente faz hoje no Ceará, inspirado em vocês. Mas essa é uma realidade. Sim. Você lembra algum nome de bailarinos dessa época? Eu me lembro da Geralda, mas eu não sou daqui de... A Geralda era desse tempo? A G fundou o Balé Estágio comigo. Você lembra o nome de outros, assim? Desse primeiro grupo? Lídia Benevento, que agora é Lídia, não sei o que, mudou o nome, Lídia Lima, né? Benevento, eu conheço por Benevento. Lília Benevento, sim. O Pedro, né, marido da Cecília Krastchuk, os primeiros foram a Geralda, eu, Milton Carneiro, Marica Gidali, o Krastchuk, quem mais? O Tom Gastes foi anterior. Décio e o Newton, era três, era o Pedro, o Milton e o Décio. Olha, é uma loucura tão grande que acabou virando uma bola de neve incontrolável. O mais interessante da história do estágio, no meu olhar, é que pela primeira vez eu vejo uma companhia que não é um corpo de baile, no sentido de não querer ter essa coisa perfeita em cena. Os corpos dos seus bailarinos eram os corpos deles, as alturas diferentes, pessoas com estruturas diferentes. Vocês queriam gente que parecesse gente em cena. Já tinha essa consciência? A ideia era... Já era uma ideia? Não, a ideia era... Porque é o que mais me chama a atenção, assim, vendo aí na história. Eu não ia fazer balés como existiam, né? Era tudo em cima daquilo que a gente tinha. A outra coisa que me chama a atenção na história do balé estágio, eu não sou um conhecedor, eu sou uma pessoa curiosa, tá? Eu não sou um historiador, não sou pesquisador, não, eu sou curioso. É que pela primeira vez também, assim, das várias coisas que o balé estágio estreia no sentido assim, coloca na cena brasileira, e aquilo vai começando a virar um costume para as outras companhias e para os outros bailarinos. Ele tem uma atração da juventude, o jovem. Eu te digo que assim, vocês chegavam no Ceará e a gente via aquela multidão de gente jovem num tempo onde dança, balé eram para pessoas mais idosas, para pessoas mais estabelecidas, para uma certa classe social. É elitista, né? Isso. Tem a questão do repertório do estágio. Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu fico olhando, estou vendo por onde que a gente vai para ir por um caminho mais... Um caminho mais linear, que no rádio é importante. Tem o trabalho social, tem a... Então vamos fazer assim, balé estágio nasce na ditadura, época da ditadura, repressão, Ademar Guerra, Oswaldo Mendes, são pessoas que influenciam, fazem Décio Marica, Ademar, Oswaldo, falando, discutindo, o resultado virou uma coisa social pela situação que a gente estava vivendo. Logicamente que o repertório teve a influência disso tudo. Então, o repertório todo que foi escolhido era para falar de alguma coisa que a gente gostava e alguma coisa que a gente não gostava, e como que a gente poderia pôr em cena as coisas. Sim. Essa foi assim a primeira visão, não quando o balé nasceu. Quando nasceu só querendo fazer dança no Brasil. Mas quando você fala dança no Brasil e sai de São Paulo,
você conhece um Brasil que você não conhecia. Começaram as viagens. As viagens foram muito importantes porque ônibus, nós fomos de ônibus. Eu nunca fechei os olhos, sempre é o olho aberto, conhecendo o local onde a gente estava dançando, procurando entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele lugar. Muito difícil, muito difícil. Mas de qualquer forma, as raízes, os bailarinos existentes. Nosso público, Márica, precisa saber que vocês são uma companhia que mais viajou nesse país a lugares improváveis. Ao Acre, ao Xingu. Não, e a Barca da Cultura. Né? Ao Rio São Francisco. Rio São Francisco. Todo lugar, onde a gente podia ir, eu nunca falei não, sempre sim. Primeira companhia que dançou o Brasil com todas as capitais. E quando nasceu Palmas, essa gente não tinha dançado ainda e fomos. Conhecemos tudo. Belém, a última vez que eu fiz a contabilidade, eu tenho uma estatística importantíssima que pretendo pôr no site da gente. Quantas vezes nós dançamos em cada lugar? Eu tenho isso. Mas a última vez que eu contabilizei Belém foi 20 vezes. Belém, só Belém, vocês estiveram lá 20 vezes. Que era o mais difícil de encontrar Manaus, né? Fortaleza, milhões de vezes. Sim. Tanto que um dos meus filhos até veio de Fortaleza, né? O Marquinhos é Fortaleza. Ele veio de lá? Nasceu lá? Eu peguei ele lá. Ele veio de lá. Ele fez nós fizemos um workshop, ele estava fazendo aula. Aí eu olhei pro Décio e falei, isso daqui dá samba, né? Acabou a aula, você quer ir para São Paulo? Quero. De tarde, a mãe dele estava lá comigo, me dando o filho. Eu falei, não quero o seu filho. É nosso filho. Você é a mãe, eu sou a outra mãe, eu vou tomar conta dele. Tá aqui. Ele chegou com 13 anos, está com 40 então. E eu trouxe ele de lá. É meu braço direito hoje em dia. E bailarino lindo. Bom, eu me lembro dessa época em Fortaleza, eu queria dizer um pouco dessa impressão também. A gente esperava, porque assim, todos os anos tinha uma prática de vocês fazerem uma excursão. E nós que fazíamos dança, tínhamos em vocês a oportunidade de ver outros bailarinos, de ver outras danças, de ver como estava sendo feito a dança do Sul, para que a gente pudesse se alimentar e fazer a nossa. E Vocês tinham essa percepção? Tinha, mas em todos os lugares eu fazia questão de conversar com bailarinos, todos os lugares, todos. E sempre alimentando aquela coisa, gente, a coisa maravilhosa vocês têm do seu lado aqui. Não sai daí para fazer coisa, porque a coisa está aqui. Né? Você tem a origem, tem raiz, está tudo aí. A gente que não pode copiar isso, a gente não copia, a gente se influencia por outras coisas, mas não copiar. Sim. Sempre tive essa. Isso já era coisa minha. Eu sempre fui muito. Sempre quis educar, né? Sempre quis ensinar. Então isso vai. Já vou embora, mas sei que vou voltar. À medida que a gente começa a viajar, a coisa vai nascendo, as coreografias vão nascendo. Tem mais de 80, né? Mais de 80 coreografias? Sua e do Décio. Vamos falar de algumas? Podemos falar. Diadorim. Né? Como é que nasce o Diadorim que vem da literatura, né? Porque vocês tinham muito isso, vocês se inspiravam na literatura ou nas artes plásticas, né? O tempo inteiro se alimentava Diadorim, o Décio lá na Europa estava lendo. O Décio, ele lia Guimarães Rosa na Europa e aquilo ficou como ele se inspirou. Uma coisa de inspiração. Aí fez Diadorim. Quando chega aqui não, nós já tínhamos um outro programa bem europeia, vamos dizer, que a gente foi largando aquilo e foi andando para uma coisa brasileira. Aí o Diadorim, eu enxerguei ela como um pássaro.
Não me pergunta por quê, mas para mim a personagem é pássaro. E ele começou usando música de Egberto Gismonti, misturou músicas de pássaros, e o drama aí já eu entro assim um pouco teatral, a gente conseguiu construir e ficamos nos 3 personagens, o homem, a Diadorim e a outra mulher dele lá, que era a Geralda. Sim. Nós 3. Aí fazíamos um trio. Ele apaixonada por mim, sem saber, né, achando que era homem, era uma paixão impossível, só que aí ele descobre que é mulher. E a mulher morre lá nos braços dele, é muito bonita a história. Sim. Mas tem um padedeu que nasce lá que eu gosto muito, os dois fazem pássaro, né? O padedeu de amor dos dois, sem poder realizar, era 2 pássaros lá, que a gente coreografou. Ficou uma coisa muito bonita. Esse é um grande momento teu, Marica, como intérprete. É um momento em que muita gente tem ainda na memória. Na memória. Uhum. Mas é que essa coisa dramática minha já estava lá dentro de mim. Eu me lembro que no centenário, quando o Milos, olha que gozado, montou o Irapuru, eu já, teatralmente, já estava... Olhava aquilo, né? Porque até o estágio, as danças brasileiras geralmente eram feitas por coreógrafos estrangeiros a partir do olhar colonizado que eles tinham, né? Vocês inauguram essa uma coisa brasileira, uma coisa nossa, que é o... E sem querer dizer que é um balé de estilo brasileiro, não é isso, não. É um outro estilo que está nascendo, essa mistura do balé clássico, moderno, contemporâneo, blá, 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 blá. Marica, nós somos uma mistura, nós somos europeus. A diversidade está presente em todas as coreografias. Nós somos essa mistura, não adianta a gente querer dizer que é só isso ou uma outra. Nós somos feitos dessa forma. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata. Eu não sei se eu vou conseguir na sequência. Não foi bom. Dona Maria I. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Mas, pra mim, Marica, essa é a que eu não esqueço. Essa eu assisti em Fortaleza. Eu acho que o Diadorim eu não assisti. Eu não consegui ver. A Dona Maria foi muito importante. Eu não sei se foi antes ou depois também. Mas Dona Maria I, eu vi ali, pela primeira vez, a potência de uma atriz em cena, uma atriz que dança, porque era muito potente. O Ademar dizia demais, né, que eu era atriz. Mas era assim, porque era. Era bailarina é porque é, e a atriz também é porque é. Não, sei lá. Não tinha um estudo, assim, você não compunha o personagem, assim, você não ia buscar informações que te dessem... não, lógico, a gente estuda. Assim. Tem todo aquele processo de estudo, mas... Não faço, a minha personagem não é feita como uma atriz faz a dela. Não era forçado, aquilo vinha naturalmente. O que eu tinha que fazer com aquilo? Era mostrar o poderio. Eu usei a Dona Maria, coitadinha, como o grande poder, né? Dentro da ditadura, aquela que manda, né? Tava aí, era a Dona Maria. E eu cortava qualquer tipo de esperança. Usava um cap, tinha um fuzil, mas era a Dona Maria. Né? Assim, subjetivamente, claro. A coitadinha, a Dona Maria nem era assim, mas eu usei ela como uma coisa opressora. Uhum. Ela oprimia. A mal ou bem era, né? Porque isso, era um tipo de... por causa da religião, na verdade, Dona Maria I, ela tinha uma religiosidade tão grande que eu faço no balé lá. Oprimindo as pessoas. Né? Mas aí não era só, era tudo. Ela fazia parte daquela outra camada de pessoas que existiam na época, que não era do povaréu, era lá em cima, os reis, que atrapalhavam a vida das pessoas. Amarelo porque tá fazendo sol. Olha só que cara desarrumado, que já bonito e óculos enfeitado. Usa mané, 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 usa mané. Navalha na carne,
esse tem uma história, porque navalha na carne tinha sido proibido. Era um texto do Plínio Marcos, que tinha sido proibido pela ditadura militar. Né? Que nós montamos com outro nome. Para poder fazer. E saber, esses personagens eu joguei na fábrica. Ela dança como trabalhadora, ela dança de macacão. Eu era uma trabalhadora de fábrica. E aqui tem uma participação do Décio que é inesquecível. Maravilhosa. É inesquecível. Maravilhosa. Uhum. Mas o Plínio tem um livro onde ele declara que a Neuza Sueli o que chegou mais dentro daquilo que ele quer dizer foi a minha. Porque eu não contei a história, eu dei a síntese, eu dei aquela coisa, o que significava aquela mulher. Que coisa bonita, meu Deus. Era muito bonito aquilo. Não, para achar foi dificílimo, não foi fácil, porque o Adhemar dirigiu essa peça. Como é que era para vocês assim fazer isso e esconder da ditadura? Vocês não escondemos nada. Nada? Eles nunca bateram na porta de vocês? Não. Porque assim, eu pertencia de um grupo de teatro no Ceará que a gente batia contra a ditadura. Não. Quase dia sim, dia não, eles nos botavam na parede, de mão na parede, para ver se a gente tinha alguma droga, né, se a gente usava droga. E aquilo era uma coisa absurda, porque a gente só queria fazer arte. Quando você não fazia balé, fazendo balé, pula bonitinho e censura é muito burro. Não era vista, porque eles são burros mesmo, eles foram muito burros a vida inteira. No Hero, os censores assistiram, porque nós fizemos a primeira cena nua, artística no Hero, no Brasil. Sim. Quantos censores vieram assistir aquilo? Vinham 13, depois vieram outros 13, e todo mundo queria ver, para ver se censurava. Não, eles queriam ver a mulherada pelada e não tinha. Era uma coisa muito bonita, não tinha, era um quadro lindo. Isso. Né? Então, era muito burro. E a gente, bailarina pula, é bonito, fica saltando. Então, nunca tivemos. Imagina se bailarino não vai falar nada contra a ditadura. Eu acho que o bailarino nem sabe falar. Eu dizia tudo, eu tinha dentro de mim aquilo que estava atrapalhando, eu dizia tudo em qualquer personagem que entrava aí. Eu colocava a minha ideia. Você tem consciência de que você é um símbolo nacional contra a ditadura, você e Décio? Não. Não? Não, porque eu nunca quis ser isso. Não. Tem símbolos muito mais fortes, eu acho. Talvez na dança sim, mas tem pessoas... Nas artes? Ah. Nas artes não, eu acho que assim, vocês são muito presentes nisso. Não, presente sim. Essa, até hoje, presente. Talvez você não quisesse assumir essa bandeira. Não é. Mas eu nunca fiz para ser isso. Você dizia que o teu... A vivência aconteceu porque aconteceu. E a pessoa que lê que vai dar a leitura, se você acha que é isso, você acha que é isso. Mas para mim, eu era simplesmente uma bailarina que dizia aquilo que queria dizer numa época que era proibida, e até hoje em dia ela faz a mesma coisa. Proibiu, então mesmo que eu não possa dançar hoje em dia certas coisas, eu falo. Eu nunca deixei de falar. Você se acha rebelde? Se o nome se dá para mim, isso... Não sei se eu sou rebelde, mas o Danilo Miranda do Sesc, ele sempre dizia, Márica, você tem um valor assim muito, muito estranho, você diz tudo o que você pensa e a gente não diz tudo o que a gente pensa. Poucas pessoas dizem tudo que... Então eu tenho essa coisa de dizer... Vamos continuar nas nossas danças? Mas essas são aqueles sapos que a gente sabe engolir numa boa. Dança das Cabeças, essa é uma coreografia que aparece assim
dentro do trabalho de vocês, né, como uma coisa, que eu fiz nessa... como uma junção muito brasileira. Dança das Cabeças tinha música do Egberto Gismonti, será? Não me lembro. Esse daqui você deveria fazer com ele, essas coisas. Mas a Dança das Cabeças é o Brasil. Ela é inspirada no Nordeste. As máscaras foram feitas por uma nordestina lá maravilhosa. E a gente queria sempre colocar, sempre. O nordestino saía do seu lugar, vinha para São Paulo e virava pedreiro, enquanto aqui ele poderia ser outra coisa. Muito depois que os nordestinos... Em vez de evoluir, ele regredia. Pela necessidade. Poucos conseguiram, e hoje em dia mudou bastante a figura disso, porque hoje em dia você tem nordestino maravilhoso aqui se fazendo, mas na época era bem claro, se eles vinham para cá e viravam pedreiros, ou então para sobrevivência. Marica, como é que tu vê essa quantidade, né, de trabalhos coreográficos, que é um acervo que pouquíssimas companhias no mundo têm, principalmente uma companhia jovem, comparando com você com 53 anos, que é o que o Balé Estágio tem, comparando com as companhias europeias, que têm 200, são centenárias, e que não chegam a ter esse acervo. Como é que você vê esse acervo hoje para a história da dança? Ou seja, o que é que você acha que esse acervo poderia, na minha opinião, ele poderia estar mais presente até mesmo em outras companhias, que apresentasse, desse mais para outras pessoas e outros públicos de outros lugares a oportunidade de ver essa história contada linearmente. Você acha que isso é possível? É uma utopia? É utopia, né? É uma utopia, né? Lógico. A gente está fazendo um trabalho que se chama de memória, né? Então estamos resgatando várias coreografias possíveis de serem resgatadas. Tanto que esse Pantanal que você vê é dos anos 80, 70, sei lá. Sim. De cada década tem alguma coisa que vale a pena você manter, como tem o Guarupi, coisa do Brasil. Dança das Cabeças já fizemos no México, foi muito bem. Tem certas coreografias que não dá, por exemplo, de Adori não dá, ela foi feita em cima da minha pessoa, foi muito difícil achar seria uma cópia outra... da cópia. Então, essa não tem certo. Mesmo navalhando a carne é muito difícil. Sim. Então, tem coreografias que foram feitas em cima de mim e eu criei, é difícil você passar para frente. Essas não vai dar, não vão ficar em filmes. Mas Guarupi, por exemplo, Mas Guarupi, sim. Guarupi é um balé. Guarupi, nós fizemos 40 anos do Guarupi no Teatro Municipal com casa cheia, assim que você está fazendo, com sucesso. Conta um pouquinho da história de como é que vocês chegaram a Guarupi. Eu sei que vocês chegaram aí no Xingu, que vocês estudaram. O Guarupi foi uma das coisas mais fantásticas, eu acho. De uma simplicidade total. O Décio, achamos a música, Alto e Baixo Xingu. O Décio achou que poderíamos fazer. Eu estava com a Ademar indo para espetáculo da Elis Regina, que eu fiz o show dela, várias coreografias e tal. Elis Regina, e ele ficou no estúdio da Augusta fazendo a coreografia. Quando voltamos, a coreografia estava feita. Foi de uma sensibilidade total. Aí ele fez coreograficamente rápido. Agora, o processo de estudo, todo o processo de aprofundamento daquilo lá foi enorme. E eu dirigi isso aqui. Isso foi de uma, sabe, para nascer aquelas batidas no chão, que são absolutamente... viscerais. Mas se você vem para mim com uma metralhadora e eu bato no chão, você morre, né? Mas é aquilo que acontece. Essa batida me mostra exatamente a situação do índio. Para chegar a essa batida, nós passamos semanas
cada um procurando o seu chefe, o seu habitat, cada um achando sua forma de ir contra, né? Demorou. E depois toda a parte coreográfica para ser feita dentro da ideia que a gente estava tendo, toda aquela parte do começo que tinha que ser uma coisa alegre, uma sociedade alegre, até que chega a batida e mata todo mundo lá. Aquilo foi um dos processos de trabalho mais complexos, que virou antológico. O quadro foi antológico. Onde você aprende, nós levamos na Hungria, os aplausos lá foram de bater pé, né? As pessoas, foi qualquer um entende. Assim, o Balé Estágio, além de viajar pelo Brasil, eu queria também dizer um pouco, ele viajou muito pela América Latina. Muitas vezes, né? América Central, que era onde ninguém queria ir. E que assim, vocês são quase os responsáveis pela formulação da dança. Uma vez eu estava em Cuba e tinha pessoas de São Domingos, daqueles países pequenos, e eles citaram o Balé Estágio como uma companhia de dança que inspirou a eles, né? Como inspirou a muitos das companhias brasileiras, né? Vocês são uma inspiração. A nossa companhia em Paracuru, ela tem o mesmo sentido de você. A gente quer falar dessas coisas que nos incomodam, a gente tem o mesmo sentido que E é tão simples, né? É só querer dizer. Olha, a América Central também a gente fez inúmeras vezes. México, inúmeras vezes. Cuba, quando chegamos em Cuba, acabamos com a festa, porque chegou o final do festival e cada um tinha que apresentar uma partezinha do balé e agradecer e sair. E a gente, a Alice Alonso também estava no meio dessa loucura. Aí a gente dançou batucada, não tinha como sair do palco, porque o público vinha abaixo. E não era a batucada inteira, era só uma parte. Então, a gente deixa carimbo em todos os lugares que passa. E várias vezes eu passei. Nossa, eu conheço a América Central, maravilhoso. Eu adoro. Eu acho maravilhoso. É um lugar difícil de viajar, porque com cenário, às vezes metade da companhia conseguia embarcar, a outra metade não. Aí coisa que ficava para... É difícil de viajar lá. Mas fizemos muitas vezes. Nossa. Você tem o prêmio da Ordem do Rio Branco, que é o maior prêmio cultural que esse país dá. É bonito esse prêmio, vou te mostrar. Você recebeu o prêmio Jorge Amado de Literatura e Arte, não é pouco. Você tem o mérito cultural da Unesco. Você tem o reconhecimento da classe artística brasileira. Viramos mestres agora, Décio e eu somos mestres. Pelo sindicato daqui de São Paulo, diploma. Marica, eu também tive esse reconhecimento, a Funarte me deu o título de mestre das artes. Eu nunca me liguei muito para isso. Mas eu acho que quando a gente chega numa idade, o reconhecimento do teu trabalho, ele começa a ficar de certa forma importante. Para mim foi. Eu queria saber para você, é importante ter esse reconhecimento, que as pessoas reconheçam todo o esforço que você fez na vida? Você sabe que eu me sinto assim, eu tenho dois lados disso aí. Um lado que eu não fiz sozinha, eu fiz junto com o Décio, tudo. Como o Décio é assim, ele é mineiro, ele trabalha em silêncio, e não é de discutir, Aliás, se você começasse a conversar com ele, hoje não sei, mas ele ficaria melhor que eu. Fala que é uma maravilha. Mas ele não é de se expor a família. Ele trabalha. E quem leva o negócio para frente, jogando e tal, estou sempre eu. Então, eu sou... Fora disso tudo... Você faz o trabalho braçal. Mas fora disso tudo eu sei o meu valor também, quer dizer, não é que seja... Mas eu não acho justo eu ganhar
o prêmio sozinha e o décimo não ganhar, entendeu? Então essa é uma parte que me incomoda. Por outro lado, também eu sei por que eu ganhei, porque eu também lutei que nem uma louca, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, a gente não estaria onde está. Quem inventou esse negócio de viajar fui eu, bom, tudo, ele no caso dele, ele prefere ficar na sala trabalhando, está trabalhando. E você está lá segurando o piano. E eu estou segurando. Nesse sentido, eu acho justo. No outro sentido, eu acho que ele tem um valor enorme que não foi ainda reconhecido como deveria ter sido. Fez um programa agora chamado Persona, que foi uma maravilha. Eu assisti. Foi lindo. Foi emocionante na TV Cultura. Então, é uma pessoa que tem o valor que tem e como tudo no Brasil é assim mesmo, não é reconhecido como deveria ser. Mas também não é o intuito não é querer ser reconhecido, mas é fazer. Se reconhecer é melhor. Eu não quero descansar muito, eu acho que eu já estou cansando você bastante. Eu quero só terminar esse programa, que já são 2. Você não cabe num programa só. Seria injusto com o nosso público fazer um programa só com você. Então, a gente já está no 2º programa e eu fui deixando correr. A gente está gravando esse programa em São Paulo, na sua casa, onde você me recebeu amavelmente, eu te agradeço. E ontem você fez no Teatro Municipal de São Paulo um espetáculo chamado Corpos Velhos, Para Que Servem? Que a gente vai ver lá em Paracuru, durante a Bienal Internacional de Dança. Como é que foi para você e para o Décio fazerem esse projeto? Como é que vocês foram convidados? Como é que foi formulado? Como é que aconteceu? Você sabe que de uma forma super simples. Ele convidou, nós aceitamos. Nós aceitamos. E o processo de trabalho foi ótimo, foi divertido. O Luiz é um cara divertido, ele viaja na maionese, é uma beleza. Para mim foi maravilhoso, que é a primeira vez que alguém manda em mim, então não precisa dirigir nada. Ele dirigiu a ideia toda, além de que a nossa parte fomos nós que fizemos. Tem várias coisas que ele coreografou lá, mas a nossa foi de um respeito incrível até agora, de um respeito muito grande. O pessoal teve muito prazer de estar junto, eu também revendo pessoas que fazem, revendo em outro patamar, né? Foi super, super importante, acho que para todo mundo. Como é que foi entrar em cena? Você já tinha deixado a cena há algum tempo, não? Você sabe que eu não deixei a cena, porque eu continuo na cena dirigindo. Dirigindo, mas assim, abrindo a cortina e tá ali, aquela conversa com o público. Você viu que eu converso com o público? Sim, uma delícia aquela conversa. Eu ainda dei um grito de lá, eu vim aqui só para te ver. Então, é isso que eu quero dizer. Eu não me desliguei do geral. Lugar. Eu não desliguei. Através dos bailarinos eu danço, o que eu faço de dançar eu danço. E fora disso eu converso, eu tô lá, eu sei lá, para mim. Você sabe que para mim virou uma coisa tão importante, essa coisa de você estar perto do público e não ficar nós aqui, o público aí. Esse distanciamento, né? Isso vem do estágio desde o começo. Sim. Então, para mim, como os outros as companheiras velhinhas se desligaram mais do palco, para mim não, eu não me desliguei, eu estou no palco o tempo inteiro. Ali foi apenas uma outra
Eu, às vezes em cima, às vezes embaixo, às vezes aqui, às vezes ali, mas estou sempre lá. Eu nunca me desliguei de nada. O meu foco continua. Se é para andar, é andando. Se é para gritar, é gritando. Se é para conversar, é conversando. Então é uma coisa que eu estou presente nesse meio. O Teatro Municipal, para mim, nós voltamos várias vezes lá fazendo coisas nossas, né? Então, sua casa quase aqui. Eu danço no Teatro Municipal de 53. Antes até com a Maria Pia, porque a gente fazia concertos matinais lá. Mas isso é outra conversa. Mas é um lugar que tá no meu repertório, entendeu? Então, são outros sentimentos que jogam entre nós todos. E ir para Fortaleza, por exemplo, para mim vai ser fantástico, porque eu adoro aquilo lá. Aquele teatro José de Alencar, tinha um senhor, e eu não sei se ele morreu, que tomava conta, um senhor Magrinho, morreu esse senhor. Era amicíssimo, era super. Eu chegava, a gente batia papo só. Bilheteiros todos são meus amigos. Então vai ser assim, maravilhoso, chegar na sua terra lá. Em Paracuru. Em Paracuru vai fazer parte da minha jornada, dançar em lugares que eu não conheço para criança. Que coisa linda, para alunos que estão... E poder falar, acho que a gente vai poder falar lá, né? Eu sempre falo pro Liso, seria tão bom a gente poder conversar com o público, mas não é o deles. Então não é por aí. Mas lá vai poder. Sim. Como é que foi entrar em cena? Você já tinha deixado a cena há algum tempo, não? Não, você sabe que eu não deixei a cena, porque eu continuo na cena dirigindo. Dirigindo, mas assim, abrindo a cortina e tá ali. Aquela conversa com o público. Você viu que eu converso com o público? Sim, uma delícia aquela conversa. Eu ainda dei um grito de lá, eu vim aqui só para te ver. Então, é isso que eu quero dizer. Eu não me desliguei do geral. Eu não desliguei. Através dos bailarinos eu danço, porque eu passei de dançar e eu danço. E fora disso eu converso, eu tô lá, eu sei lá, para mim. Você sabe que para mim virou uma coisa tão importante, essa coisa de você estar perto do público e não ficar nós aqui e o público aí. Esse distanciamento, né? Isso vem do estágio desde o começo. Sim. Então, para mim, como os outros as companheiras velhinhas se desligaram mais do palco, para mim não, eu não me desliguei, eu estou no palco o tempo inteiro. Ali foi apenas uma outra... Às vezes em cima, às vezes embaixo, às vezes aqui, às vezes ali, mas estou sempre lá. Eu nunca me desliguei de nada. O meu foco continua. Se é para andar, é andando. Se é para gritar, é gritando. Se é para conversar, é conversando. Então é uma coisa que eu estou presente nesse meio. O Teatro Municipal, para mim, nós voltamos várias vezes lá fazendo coisas nossas, né? Então, sua casa quase aqui. Eu danço no Teatro Municipal de 53. Antes até com a Maria Pia, porque a gente fazia concertos matinais lá. Mas isso é outra conversa. Mas é um lugar que tá no meu repertório, entendeu? Então são outros sentimentos que jogam entre nós todos. E ir para Fortaleza, por exemplo, para mim vai ser fantástico, porque eu adoro aquilo lá. Aquele teatro José de Alencar, tinha um senhor, e eu não sei se ele morreu, que tomava conta, um senhor Magrinho, morreu esse senhor. Era amicíssimo, era super. Eu chegava, a gente batia papo só. Bilheteiros todos são meus amigos. Então vai ser assim, maravilhoso, chegar na sua terra lá. Em Paracuru. Em Paracuru vai fazer parte da minha jornada, dançar em lugares que eu não conheço para criança. Que coisa linda, para alunos que estão... E poder falar, acho que a gente vai poder falar lá, né? Eu sempre falo pro Liso, seria tão bom a gente poder conversar com o público, mas não é o deles. Então não é por aí. Mas lá vai poder. Sim.
Vocês do elenco, vocês têm ideia? Tem, lógico. É uma pergunta Elenco boa. qual? Esse? É, do Corpos Velhos. Da força que esses corpos velhos... Porque assim, Marica, para mim passou uma coisa muito interessante. Depois da pandemia, não aconteceu muita coisa na cena da dança. Parece que a gente está voltando muito aos pouquinhos. Parece que a questão desse governo que passou não se desfez ainda. Parece que a gente ainda não conseguiu recursos. Parece que a gente ainda está distante do público muito... Né? A gente está voltando aos pouquinhos. E esse espetáculo de vocês me deu uma ideia assim. Parece que vocês se reuniram assim... vocês todos... Nós estamos aqui ainda, dizendo que isso aqui é o que a gente precisa fazer. Voltem para esse lugar, que esse é o lugar de vocês. Essa mensagem chegou a mim. E chegou com uma potência tão grande que assim, eu estou voltando para o Ceará energizado pelo trabalho de vocês. Para que serve? Para que serve? Muito obrigado. Esse programa agradece a tua generosidade de ficar aqui. Sei que eu te cansei a pampa, mas obrigado pelo teu talento, obrigado pela mulher de dança que você é, obrigado por tudo que você deixou na dança desse país. Tá? É meu agradecimento para você. Muito obrigado. Imagina. Olha, para mim, eu estou dentro de um processo, a vida é uma só. Aliás, é um ensaio geral, a gente não pode jogar fora. Você se sentir útil é a coisa mais maravilhosa do mundo. Na dança ou fora, a gente tem que ser útil para alguém, para alguma coisa. No Ceará, os meus meninos, eles estão recebendo nas aulas deles, nas aulas de história, cada dia da aula da história, a gente pega um desses personagens que eles vão conhecer e a gente apresenta quem são essas pessoas para eles. Porque uma garotada nova que não acompanhou a vida e a profissão de vocês... Eu falei, Luiz, lá eu vou fazer com o maior prazer. Com o maior prazer. Lá não tem intuito de se promover, ninguém está querendo se promover. E aí vai ser uma conversa verdadeira. Mas fazer um negócio aqui para jornalista ficar feliz, não. Eu tenho luz vermelha que bate, amarela que bate. Tenho certeza que a nossa criançada e as pessoas da minha cidade, nós temos um público sofisticado no sentido que eles estão habituados muito a ver dança, tá? E a ver dança de boa qualidade. A gente já teve companhias maravilhosas, o Balé da Cidade de São Paulo. Essa é a minha única reclamação com esse Bienal aí de nunca ter levado um estágio lá. Já falei isso para você. A gente vai falar isso pessoalmente para o Davi Linhares. Quem é o... O Davi Linhares é o diretor da Bienal, é ele quem faz. Vou falar assim, porque como um balé, como uma companhia importante, nunca foi no balé. Isso que você escreveu aí, nunca foi lá para conversar com a criançada. Isso. Vamos nós dois. Eu vou acompanhar você. Mas eu tenho razão. Tá, é claro. Com certeza. Não é de favor, é de... Justiça, é uma questão de justiça com a história da dança brasileira. Com a história da dança. Sim. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, agradecemos a sua audiência e convidamos a você para no próximo sábado às 18 horas, mais um Paracuru, Cidade que Dança.